Boa noite, pessoal. Eu sou o professor de vocês, o professor Paulo Lima de Física. E hoje a gente vai ter uma aula diferenciada. A gente vai tentar ver as proporções, as ações, os fundamentos das leis de Newton, mas não numa aula comum. Porque quando a gente pensa em uma sala de aula, a primeira coisa que vem à mente é aquele monte de cadeira, aquela lousa, e eu falando, né, o professor como verdade absoluta e vocês só absorvendo conhecimento. Muitas vezes só absorvendo o que eu estou falando e não transformando isso em conhecimento, né? Mas a gente sabe que quando a gente pratica aquilo, quando a gente treina, que o conhecimento é fundamentado mesmo na nossa cabeça. Por isso que eu gosto de trabalhar com simulações. Nesse caso aqui, a gente vai usar o GeoGebra, que é um software de... basicamente é uma calculadora gráfica. A gente faz imagens que se comportam conforme funções matemáticas. E qual é a brincadeira aqui? Nós temos essa primeira coluna, ela fala sobre a gravidade do local. Deixa eu pegar minha caneta aqui. A primeira coluna, ela trabalha com a gravidade do local. A segunda coluna, essa primeira coluna aqui, coluna da gravidade. Gravidade. A segunda coluna é a do atrito. A terceira da força e a quarta das massas. Mas o que exatamente essas colunas estão dizendo pra gente? O que elas dizem são o seguinte: esse bloquinho ele vai se mover, a gente vai aplicar uma força nele, ele vai se mover e quando chegar bem aqui, ele vai parar. Mas, o que é que acontece? Dependendo do que a gente escolher, se a gente escolher Vênus, como gravidade de Vênus, Marte ou o exoplaneta X, a gente vai ter diversas situações diferentes. Ele nunca vai estar correndo com a mesma velocidade, vai estar submerso às mesmas forças, vai ter a mesma massa. A gente tem aqui diversas situações diferentes. Ok. A brincadeira de hoje é descobrir essas forças que estão escondidas. Por exemplo, força 2. A gente não sabe quem é a força 2, mas a gente tem como descobrir usando as leis de Newton. Vamos lá, vamos começar entendendo como é que funciona. Quando a gente aperta em aplicar a força, a gente joga a força no bloquinho e ele começa a se mover. O cronômetro abre e temos o tempo que ele levou para se mover. Quando a gente essa aqui o que aparece aqui vai ser o que a gente escolheu, né? Pra gente não esquecer. Fica todas as coisas que a gente escolheu para ficar na mente fresco. Quando a gente aperta posicionar, o bloquinho volta para o começo e a simulação pode se repetir. Ou pode ficar aí, se você quiser. Vamos lá, vamos começar. A gente sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante, a força resultante em um corpo, somatório de todas as forças, somatório de F somatório de F vai ser igual ao que? A massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Nós sabemos disso. Simplificando, para o jeito que a gente conhece, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, correto? Ok. E o que é que isso vai ajudar a gente? Esse bloquinho aqui, ele está submerso a uma força, correto? Essa força, no caso de não ter atrito, é a única força que nós temos, então ela vai ser a força resultante. Vamos voltar para rodar de novo. Daqui a setinha. A setinha azul vai ser a força que está sendo aplicada e por não ter força de atrito, ela é a força resultante. Quando a gente já adicionou atrito na conversa, perceba que o chão mudou
Então, o chão está mais rugoso. E por ele estar mais rugoso, a gente tem um maior coeficiente de atrito. No antigo caso, o chão era totalmente liso, então a gente não tinha um atrito, era um caso perfeito. Nesse caso, o chão é rugoso, então ele tem algum tipo de atrito. Quando a gente adiciona algum tipo de atrito, a gente começa a ter uma força de atrito. Perceba que o bloco se mexe bem mais devagar, porque agora a gente tem uma força F aplicando para a direita e tem uma força de atrito aplicando para a esquerda. Se a gente fizer essa continha, vamos fazer com os vetores. A gente tem um F desse tamanho aqui para a direita e tem um atrito desse tamanho aqui para a esquerda. Esse aqui é o FAT, que é a força de atrito. Como a gente tem que fazer as resultantes, se a gente pegar para fazer essa soma aqui vetorial, a força resultante vai ser esse vetorzinho menor. Vou colocar em pausa de novo. A força resultante vai ser só esse vetorzinho bem menor. Por isso, força resultante. Por isso que o sistema se move bem mais devagar. Ok. Continuando, vamos voltar lá para posicionar para a gente ver o que acontece. Continuando, vamos começar tentando descobrir quem é que é essa massa 1. Vamos colocar a gravidade da Terra, o movimento sem atrito, a força igual a 5 newtons, ó, que está aqui, que é a força 1 igual a 5 newtons, e a massa 1. Vamos tentar descobrir essa massa. Vamos lá, aplicando a força, o bloquinho vai se mover, parou. Vamos abrir as contas agora. Ele se moveu um espaço de 20 metros, então vamos lá. O espaço foi 20 metros, o S é de space, tá? Que a gente geralmente usa notação em inglês. O espaço foi 20 metros, com um tempo, uma variação de tempo de 2,828 segundos. Vamos colocar 2,8 para simplificar a nossa vida. Então, a aceleração que ele teve nesse caso vai ser quem? Quer dizer, a velocidade que ele pegou vai ser quem? A gente pode fazer isso de várias formas, mas vamos para mais simples. Nós sabemos que a velocidade final desse cara, a gente consegue pegar isso pela equação da posição, né? S vai ser igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2T2. A gente conhece essa equação aqui, muito bem. Se a gente quer descobrir essa aceleração, o que é que a gente faz? A gente sabe que ele partiu do repouso, então esse V0 vai ser 0. E a gente vai ter que delta S vai ser igual a A2, A sobre 2, T2. Ok? Então, passando o 2 para o outro lado, a gente vai ter o que? Vou limpar a tela aqui só para não ficar muita informação, tá? Até agora a gente tem o que? A gente tem 2 vezes o S, porque a gente passou o 2 para o outro lado, vai ser igual a vezes o T ao quadrado. Vezes T ao quadrado. Então a aceleração fica fácil de descobrir. A aceleração vai ser igual a 2 vezes o S dividido pelo tempo ao quadrado. Ok? Guarda essa informação aqui. Vamos jogar ela bem para cá. A aceleração é igual a 2S sobre o tempo ao quadrado. Isso aqui não é um 5 não, tá galera? É um S. Vou fazer ele mais bonitinho. 2S, 2 vezes
vezes S sobre o tempo ao quadrado. Guarda essa informação. Vamos apagar nossa lousa. Mas o que a gente quer descobrir não é a aceleração. O que a gente quer descobrir, lembrando, a gente quer descobrir a massa 1. Então o que é que a gente vai fazer? Nós sabemos pela segunda lei de Newton que a força resultante vai ser o que? A massa vezes a aceleração. Correto? Deixa eu soltar a simulação mais uma vez só para vocês darem uma olhada. A força resultante nesse caso vai ser a própria força F, porque a gente não tem uma força de atrito, a gente não tem uma força de resistência, a gente só tem uma força agindo nesse bloco na direção que a gente quer. Então a força resultante vai ser ela própria, que é quem? 5 newtons. Então a gente vai ter o que? Que 5 vai ser igual a massa vezes a aceleração. Se a gente quer descobrir a massa, basta isolar ela. Massa vai ser igual a 5 sobre a aceleração. Mas que é a aceleração? Está aqui ela. A aceleração é 2 vezes S sobre tempo ao quadrado. Então vai ficar o que? 5 sobre 2 vezes S, vezes S sobre o tempo ao quadrado. Passando esse tempo ao quadrado, fazendo a multiplicação de frações, né? A gente vai ter que a massa vai ficar 5 sobre 2 vezes T ao quadrado sobre S. Pronto. Agora isso aqui a gente vai fazer na calculadora só para simplificar a nossa vida, tá? Vamos abrir a nossa calculadora. Vamos lá. Vamos lá. A gente sabe que o tempo é quem? Vamos lá. O tempo foi 2,8. Então, 2,8 ao quadrado dividido por S. Quem é S? É 20. 2,8 ao quadrado dividido por 20 vezes 5 e dividido por 2. Pronto. Então aqui é a nossa aceleração. A nossa aceleração foi de 0,98 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, a gente vai ter... aceleração não, a massa. Desculpa aí. A gente vai saber que a massa vai ser igual a quê? A 0,98 gramas, quilogramas. Qual a unidade? A unidade da massa no Sistema Internacional de Medidas é gramas. Então ela vai ser 0,98 gramas. Ok? E seguindo isso, vou apagar a tela novamente. Seguindo isso, a gente consegue descobrir todo mundo aqui: massa 2, massa 3, massa 4. Consegue descobrir todas as forças, todos os atritos, todas as gravidades. Consegue brincar com essa coisa que a gente tem, que é o GeoGebra. Ok? Isso vai ficar de tarefa de casa para vocês. Brincar e descobrir essas forças 2, 3, 4, esses atritos e essas gravidades. Lembrando que a gravidade na Terra a gente conhece, né? A gente tem que partir desse pressuposto que a gente conhece a gravidade da Terra, que é 9,8, tá? Todo o resto dá para descobrir. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.